E foi daí que eu falei, cara, a gente tem que fazer algo diferente. E como não tinha condição de fazer, não tinha como investir, a gente pegou um sonho que era da minha mãe, o sócio ficou só eu e meu irmão, meu pai falou que não queria, o cara, né, também falou que não. Então eu preciso dar um jeito. Odiava acordar cedo, odiava, cara. Pra mim, eu tinha que dormir. Eu mudei tudo, cara. Primeiro, eu nunca li um livro de autoajuda. Cara, nunca me chamou atenção. Todo negócio, ele é de pessoas, ele não é de produto. Né? Então, se você tem isso muito claro, Sejam muito bem-vindos ao The Mind Behind. Meu nome é Marconi Siqueira e minha tarefa aqui no The Mind Behind é desvendar as mentes, crenças, rotinas, hábitos daqueles que chegaram lá. Na próxima 1 hora, 1 hora e meia, eu vou estar fazendo aí perguntas para alguma série de convidados sobre seus hábitos, rotinas e como é que eles fizeram para chegar lá. Bom, hoje a gente está na temporada 1 do podcast The Mind Behind, temporada 1 que nós chamamos de Friends, Family and Fools, que muito esperto da minha parte, eu convidei para estar aqui junto comigo, dividindo o sofá, alguns dos amigos e colegas, pessoas que trabalham junto comigo, que eu tenho um pouco mais de intimidade para fazer nessa primeira temporada do The Mind Behind. E hoje eu tô aqui com uma pessoa, tô muito satisfeito que essa pessoa aceitou o meu convite. Ele é, cara, para mim, um dos empreendedores mais fodas que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. Fizeram uma transformação de um negócio que era familiar numa holding incrível que se tornou uma das maiores holdings do seu setor aqui no Brasil. Ele é CEO da Seguralta e acionista do Grupo Zanon, o Grupo Zanon com mais de 700 milhões de reais em faturamento. E é uma história muito interessante de como que isso virou de uma pequena empresa familiar para esse grupo gigantesco que eles conseguiram criar. Mas mais importante do que isso, o pai da Helena e do Miguel, que eu conheci pessoalmente, são fofíssimos, marido da Karina. Já completou o Ironman completo 1 vez e 8 vezes o meio Ironman e é piloto da Porsche Cup também. Hoje comigo aqui, dividindo o sofá do The Mind Behind, meu amigo Gustavo Zanon. Gustavo, seja bem-vindo. Grande, Marconi. Cara, prazer muito grande estar aqui. Quando você me convidou, eu falei, pô, estarei o dia que você falar que é hora. E tô muito feliz aí de poder bater esse papo com você e com o pessoal que tá assistindo aí. É isso aí. Vai ser muito legal. Tamo junto. Bom, como vocês sabem, e Zanon, a razão de existir do The Mind Behind é sobre a gente conseguir desvendar aqui os hábitos e crenças e rotinas, ou seja, a mente por trás daquelas pessoas de sucesso, né? E o primeiro desafio de tudo isso é a gente definir sucesso. Tá. Para nós aqui no The Mind Behind, a definição de sucesso é você chegar lá, ou seja, você se submeter a uma tarefa ou ter um objetivo na sua vida e você conseguir cumprir. Ou seja, se seu objetivo for correr meio Iron, você chegar lá na metade, ou seja, no meio Iron, você foi bem sucedido. Agora, se você se submeter a correr um inteiro e chegar só na metade, em tese, você não foi bem sucedido. Tá. Então, eu já vou começar com essa primeira pergunta aqui, que eu faço para todo mundo que senta aqui nesse sofá, que é, Zanon, você chegou lá, cara? Cara, é uma pergunta interessante, né? Porque eu acredito que durante a nossa vida a gente tem alguns chega lá, né? Não é uma vez só. Né? Então, quando eu comecei, chegar lá para mim, né? Quando comecei o projeto de franquias, para mim chegar lá era ter 40 franquias. Entendi. E aí eu cheguei em 40 franquias. Muito rápido. Muito rápido. Então, só que eu acredito que a gente vai mudando esse desejo, né? Eu acho que é esse negócio. Então, para mim, do que eu pretendo como a próxima meta, eu ainda não cheguei lá. Entendi. De todas as outras metas até o ano passado, eu cheguei lá. Né? Eu acredito que você comparando, assim, né? Da onde eu saí até onde eu tô agora, eu conquistei muita coisa. Exato. Né? Então, eu sou feliz pelo que eu conquistei, mas eu sou um cara incansavelmente buscando um novo desafio. Né? Então, sempre vai ter um próximo nível aí. E você é mais esse cara que é micro-ambicioso, ou seja, sabe o próximo passo e não, sei lá, o 10º passo adiante? Ou você é aquele cara que gosta de se planejar lá na frente e comemorando essas vitórias? Interessante, cara. Eu sou o cara do micro, Entendi. mas eu tenho meu irmão que é o cara do macro. Entendi. Ele é um cara... O Rei Zanon, ele é o cara que pensa assim...
muito longe, Entendi. né? E ele sonha com isso, e para ele... E eu acho que é legal, né? Que essa junção, eu e ele, fica bacana por isso, né? Porque eu sou aquele cara assim, não, eu entendo que lá para você é importante, mas eu tenho aqui algumas micro tarefas pra gente chegar lá, né? E eu foco muito mais nisso. Eu sou um cara que tem um gostinho melhor de saber, cara, um passo de cada vez, né? Exato. Isso é importante para trazer para execução também, né? No nível de execução. É. Você saber só o milésimo passo que você vai dar é muito difícil de você dar o primeiro passo. Contanto, se você souber o próximo passo, você sabe como dar ele e executar. Exatamente. E é legal essa confluência que você falou. E seu irmão é seu sócio e vocês conseguem balancear isso dentro da empresa, né? Um exemplo disso, cara. A gente tava começando com a franquia, tinha poucas franquias, faturamento baixo, ele já tava olhando um avião para comprar. Falou, vou precisar de avião para viajar nas franquias. E eu olhava e falei, cara, ele tá muito louco, né, cara? Tipo, é muito dinheiro, tá longe isso daí. Mas tudo aconteceu e, pô, comprou o primeiro, né? E as coisas evoluíram, mas ele é isso, entendeu? Entendi. E ter uma pessoa assim que te puxa quando você é muito executor é importante, né? Super muito, importante, né? muito. Chega lá. É importante ter alguém assim também. Legal. E você falou que, então tá, todos os passos que você submeteu até aqui, vocês chegaram lá, e que no próximo ainda não. Você pode falar pra gente qual que é esse próximo passo? Né? Cara, em termos sim, né? A gente tem um desejo de abrir capital do negócio, né? Mas para chegar lá ainda tem provavelmente mais 2 passos ainda. Entendi. O primeiro passo talvez é trazer um fundo de investimento, comprar algumas operações que tá no nosso roadmap. Perfeito. E aí eu chegar lá para mim é o dia que você tá lá batendo um martelinho, abrindo capital do teu negócio. Aí chegou lá, tá batendo o martelinho e vai ficar olhando para qual que é o próximo, né? É a próxima empresa. Provavelmente antes de bater já tem algum próximo objetivo. Né? Exato, não, ótimo. E de todos esses passos que vocês deram bem sucedidos, você falou, cara, tudo que a gente se propôs a fazer até aqui, de certa forma, vocês conseguiram realizar. Quais foram as características suas e do seu irmão, do Rei, que você acha que foram essenciais para vocês, de fato, serem bem-sucedidos todas essas etapas? Bom, eu acredito que tem alguns fatores, né? Tá. Eu gosto sempre de quebrar isso em alguns pontos que são importantes. O primeiro ponto é a ambição, né? E a ambição não é ruim, não. Né? A ambição é bom. E a ambição de, querer ser grande, de querer crescer, de querer superar é fundamental. Então, esse é o primeiro ponto que é importante. Eu acredito que a junção da forma que o meu irmão é e da forma que eu sou é muito bom, porque é um cara que é extremamente sonhador, que é o que a gente acabou de falar, e um outro que é muito pé no chão e executor. Tá. Né? Então, se você não tem isso dentro da tua empresa, você vai precisar. Você vai ter que Não buscar de algum adianta lugar, né? só sonhar e ninguém executar. Exato. E eu sou esse cara da execução, né? Então eu sou o cara de, cara, beleza, a gente precisa chegar lá. O que eu tenho que fazer amanhã? Né? Depois da manhã, daqui 15 dias, né? Daqui um mês, daqui um ano. Colocar isso dentro de um planejamento. Né? Então esse foi um segundo ponto. E para mim, um terceiro ponto, que é fundamental, é gente, né? Ninguém faz nada sozinho. Exato. Né? Ninguém constrói nada grande sozinho. Impossível. Exatamente. Hoje a gente tem um time que eu me preocupo muito o tempo inteiro de pessoas boas, de grandes executivos, que é quem vai conseguir entregar o resultado para mim. Exato. Eu não vou conseguir entregar sozinho. Né? Então, valorizar as pessoas, entender que nada é construído sozinho é extremamente importante. Então, para mim, somando essas 3 características, eu acredito que é possível alcançar os objetivos, né, de qualquer empresa. E como é que você garante que você tem o time certo? Você tem alguma técnica que hoje você utiliza para garantir o time certo na execução ali? Será fit cultural? O que você analisa hoje para ter isso? Eu vou ser muito transparente. Né? Eu falo que o time certo é o time que você tem. Você tem que fazer eles funcionarem. Primeira coisa é isso. Até porque, cara, se eu tenho uma empresa que não tem condição de trazer um super executivo, cara, eu vou ter que saber jogar com o executivo que eu tenho. Quem não tem cão? E o que eu tenho condição de pagar, né? Exato. Então, quando eu comecei esse negócio, cara, eu não tinha dinheiro para ter um grande executivo. Mas eu tinha um time ali que trabalhava com a gente há muitos anos, né? O meu negócio foi do meu pai. Né? Então, um negócio de 58 anos. E eu tinha um time que entendia do negócio. Pode ser que ele não era o melhor time, mas para aquele momento era o que eu estava precisando. Entendi. E era muito assim, legal, esse é o time que eu tenho. Né? O que eu posso fazer para esses caras entregarem um resultado
acima do que eles conseguiriam entregar. Uhum. Bom, cara, se a gente tiver um bom planejamento estratégico, se a gente tiver exatamente a descrição da tarefa que cada um tem que fazer, porque basicamente lá atrás eu não tinha um time estratégico. Exato. Eu tinha Você tinha que só fazer. o tático operacional, né? Não tinha estratégico. Então, o que eu fiz? Pô, vou montar um plano de negócio muito bem estruturado, muito bem detalhado, a ponto, né, de tarefas diárias. E, cara, vamos cobrar esse pessoal, né, constantemente, acompanhar os números e assim Uhum. por diante. Lá atrás, eu não tinha condição de ter um super executivo, mas eu tinha condição de contratar, por exemplo, uma Dom Cabral para Pra me fazer ajudar a uma... desenvolver uma estratégia. Então, eu fui lá e Uhum. contratei. As coisas foram evoluindo, hoje eu tenho condição de ter praticamente o executivo que eu acho que é importante para mim. Exato. Mas é por isso que eu falei, qual que é o melhor time? É o que você tem. É o que você tem, né? É. E transformar aquele que você tem, seja o excelente, seja o não ideal, no melhor para aquela situação, né? Eu acho Exato. acho que é isso. Como é que a gente consegue... E é muito papel do empreendedor fazer isso, né? Essa complementaridade ali, que o empreendedor faz qualquer coisa. Você falou, você só tinha gente no tático e no operacional. Mas se você não tivesse no tático, provavelmente você é o cara que faz o estratégico e o tático Se só a tem no gente dá operacional. mais um passo atrás, É. quando, né, foi o começo do começo, meu Aham. irmão vendia franquia e eu treinava e fazia o resto. Exato. E à noite pensava na estratégia da E empresa. à né? noite escrevia manual enquanto minha esposa estava trabalhando num restaurante fazendo festa de casamento. Tá tudo certo, cara. Me diverti demais. Faz parte da jornada, né? É interessante que acho que a gente pode entrar agora nessa parte da sua história, que pra quem tá vendo a gente pode imaginar assim, poxa, né? Mas eles pegaram a empresa do pai, herdaram a empresa do pai, etc. Só que a empresa né, a Seguralta, no começo, não tava muito bem das pernas, né? Não. Quando vocês pegaram ela do seu pai. Conta isso pra Cara, mim. quando começou, assim, que a gente falou, pô, vamos precisar fazer diferente. Uhum. Basicamente, a gente chega nesse momento quando a água bate na bunda, né? E bateu na nossa, né? Uhum. A gente tinha ali uma dívida de quase 500 mil reais, Uhum. né? Falando isso em 2006, Era 2007, uma fortuna. era muito dinheiro. E, pô, a gente não conseguia sair disso, entendeu? Uhum. E isso é muito ruim, né? Você sentir a água bater no nariz e Constantemente. mês após mês e aquela conta não diminui, você fala, cara, e agora, né? Uhum. O que eu vou fazer? Você e seu irmão já estavam na operação nessa época. Eu já estava na operação, o Reinaldo não. Tá. O Reinaldo, na época, trabalhava na Herbalife. Uhum. Né? Ele era distribuidor independente. E, pô, até que aí a água não bateu na bunda, né? Aí a gente teve um baque de realidade maior que isso, porque aí entrou uma corretora Uhum. e falou, cara, a gente quer comprar vocês. Ó. E eu trabalho na empresa desde os meus 14 anos. Eu não Uhum. sabia fazer nada. A Segurata nessa época era só corretora de seguros. Só corretora. A gente fazia 1.700.000 reais por Entendi. mês de prêmio. Então, a gente Uhum. falando vezes 12, vai dar Uhum. 20 milhões. Uhum. Então, era uma operação bem pequena. Exato. E foram lá para comprar a gente, cara. Falou, a gente quer comprar. Meu pai falou, eu vou vender. Eu falei, pai, pelo amor de Deus, eu não sei fazer outra coisa. É o que dá pra... Eu só sei fazer isso. E pelo que eu tô entendendo, se você vender, vai dar para quitar a dívida, vai olha sobrar lá. um dinheiro para você e eu vou estar desempregado. Exato. Né? Basicamente era isso. E foi daí que eu falei, cara, a gente tem que fazer algo diferente. E como não tinha condição de fazer, não tinha como investir, a gente pegou um sonho que era da minha mãe, Uhum. que em 1994, minha mãe era visionária, cara. Nossa, minha mãe era incrível. Ela fez um curso do Sherton, que chamava Sei. Franchising University, Tá. em Atlanta, e voltou de lá falando, cara, precisa franquear esse negócio. Isso em 1994. Eu tô falando de uma história pra você de 2005. E isso ficou com ela e na nossa cabeça. Né? Quando eu vi naquela situação, eu fui lá, peguei todos os livros que ela aprendeu e comecei a ler. Aí eu cheguei pro Reinaldo e falei, hey, vamos franquear esse negócio. Vamos pegar a ideia da minha mãe e vamos colocar em prática. Uhum. E é engraçado, né? A gente faz coisas na nossa vida que na hora que você tá fazendo não faz sentido nenhum. Nenhum. Só que quando você olha pra trás, você fala, puta, ainda bem que eu fiz Exato. isso. E para mim, o que foi isso foi ter começado a trabalhar com 14 anos. Entendi. Que lá atrás, para mim, era uma punição que meu pai aplicou em mim, Uhum. porque ele falou, você vai trabalhar porque você não quer levar nada a sério. E eu achei legal, falei, beleza. Uhum. Por que isso foi importante? Porque eu entendi tudo que acontecia dentro da corretora. Então eu sabia como cadastrar uma proposta, eu sabia como emitir, eu sabia quando cobrar, eu sabia vender, eu sabia gerenciar, eu sabia tudo. E aí quando eu consegui compilar tudo isso, eu falei, cara, isso aqui é franqueável. Uhum. Foi daí que veio a Que ideia. você tinha um conhecimento profundo ali da operação do negócio. modelo do negócio.
E aí só que eu nunca fui um cara comercial. Aí eu chamei o Rei, que tava na Herbalife, fazendo isso, expandindo em redes, né? Ele tinha lá 1000 distribuidores com ele. Falei, cara, pra que você vai continuar fazendo isso que você tá crescendo um negócio de outra pessoa? Se tem um negócio da tua família aqui. Foi quando ele falou, não, beleza, vambora. E a gente franqueou o negócio. Começou a franquear corretora de seguro. E foi daí. Aí demorou 1 ano pra vender a primeira franquia. Legal. A galera acha que é rápido, demorou 1 ano. 1 ano fazer a primeira. Não, o engraçado é que devia 500. A gente teve que pegar mais 100 mil. Entendi. Pra poder franquear. Ah, tá. Então ficou devendo 600. Você tá devendo 500, devendo 600, tá no mesmo barco ali. Você falou um negócio interessante que eu me pego assim de vez em quando, cara. Hoje, várias das decisões que eu tomei lá atrás, hoje eu tenho uma visão mais certeira dela. Eu falo, cara, foi a coisa certa. Mas na época, eu, sinceramente, isso pra mim acontece muito comigo, tá? Na época, eu pessoalmente tinha muita dúvida se era a coisa certa a se fazer. Você, quando você fala assim dessas decisões aí, quando você tomou essa decisão de franquear algo que parecia não ser franqueável, porque eu imagino que vocês foram muito questionados tentando franquear a corretora. Total. Sua mãe, então, de não falar disso em 94, deve ter sido mais ainda. Mas você sente que você tinha todas as informações, todos os dados para tomar aquela decisão, ou foi mais intuição, necessidade do que dados? Assim? Hoje, olhando para trás, eu acho que eu era novo. E aí quando a gente é novo, a gente pensa muito pouco em detalhes, entendeu? De tipo assim, puta, mas e se não der certo? Acho que a pessoa jovem, ela acha que não vai morrer, ela acha que... Exato. Eu tinha 22 anos, então eu não posso falar que foi muito racional. Não foi de ser jovem, né? O jovem é assim. Exato. Eu acredito que se fosse hoje, talvez eu não teria tomado uma decisão dessa, com 40 anos. Seria mais... E isso vem do meu pai, né, cara? Isso que é interessante. Meu pai, quando a gente tomou a decisão de franquear o negócio, foi interessante essa reunião. Sentou eu, meu pai, ele tinha um sócio na época, meu irmão, e a gente trouxe a ideia. Falei, cara, vamos franquear esse negócio. Levamos para eles discutirem, né? Os caras eram dono praticamente do negócio. Meu pai, cara, teve uma resposta que eu acho que foi muito sábia, assim. Ele falou assim, filho, eu acho que vocês têm que franquear. Eu tô fora, não quero participar, mas eu acho que vocês têm que franquear o negócio. Por quê? Porque eu tenho 65 anos, se der errado, eu não tenho tempo de recuperar. Cara, vocês têm 20 anos. Vocês podem errar mais 2 vezes e ainda se recuperar. Exato. Eu acho que é muito do momento que eu tô agora, né? Vou fazer 40 anos. Talvez eu tenha mais uma tentativa. Exato. Né? E isso foi legal, né? Acho que o conceito que ele usou mostrou pra mim assim, cara, vambora. Já o sócio do meu pai, não, cara. O cara bateu na mesa e falou, vocês vão quebrar esse negócio. E aí, como é que vocês viraram a chave ali? Cara, eu olhei pro Rei e falei, cara, eu acho que a gente tem que franquear, cara, vambora. E não é à toa que a gente montou uma outra empresa, que é a Zanon. Vocês montaram outra empresa. Zanon Franchising. A Zanon Franchising, o sócio ficou só eu e meu irmão. Meu pai falou que não queria, o cara, né, também falou que não. E o engraçado é que depois de 4 ou 5 anos disso, ele pediu uma dissolução, o sócio, e saiu do negócio. Hoje, será que se arrepende, né? Cara, é engraçado, agora eu posso falar, né, mas a gente teve um processo gigante que acabou esse ano. Entendi. Com esse sócio, porque quando ele viu que o negócio tomou Filho bonito tem vários pais, né? E aí ele, por mais que a gente tinha contrato, tudo, ele falou que não, que ele era dono de tudo, pediu uma grana absurda. Entendi. E o processo acabou de finalizar, a gente ganhou o processo, ele tá recebendo nada, assim, Entendi. se for comparar. Entendi. Bom, tá aí a importância de fato de tomar as decisões corretas ali e eu gosto muito dessa história que você falou aí de poder errar, né? Steve Jobs falava que o fato, quando ele soube da doença dele, Steve Jobs, foi o momento que ele mais começou a arriscar na vida dele, porque ele percebeu que ele era limitado, o tempo dele aqui era limitado. Sim. E ele não tinha absolutamente nada a perder. Obviamente, hoje você é uma pessoa que já tem muito o que perder, etc. Então, traz um pouco mais de insegurança, sim. Mas, invariavelmente, cara, hoje você continua precisando tomar decisões arriscadas na sua vida, no seu negócio. Como é que você gerencia isso versus o fato de que, cara, eu não sou mais aquele jovem que posso fazer tudo? Cara, a gente
toma ainda bastante risco. Eu acho que o empresário, ele nunca para de Não tomar tem como. risco. Né? Não tem como. Quando você quer crescer, Isso. quando você quer fazer diferente, você vai tomar risco. Uhum. Aí a gente faz isso constantemente. A diferença é que a gente já tem muito mais feeling daquilo ali, qual é os riscos que envolvem. Então Sabe a o que gente pode dar errado, né? e a gente consegue mensurar muito mais risco hoje. Né? E aí a gente escolhe as brigas que a gente quer comprar. Claro. Diferente lá atrás, que eu era jovem, arrojado de, cara, vambora, eu nunca parei pra pensar em que risco que tinha. Hoje não, hoje eu olho assim e falo, cara, isso aqui, ele tem um risco. Exato. Qual é o risco? É esse o risco. Se tudo der errado, o que vai acontecer? Isso. Certo? Então, pô, eu tô confortável com os riscos que eu vou comprar? Cara, tô confortável, então vambora. Então a gente compra muito risco, né? Mais consciência, né? Acho que é consciência tanto no risco que você tá tomando quanto na execução, porque aí é o que a maturidade traz, né? Você consegue identificar, quando você sabe dos riscos, você consegue identificar quando eles estão ocorrendo e aí você bota em prática planos de mitigação e etc. para evitar aqueles riscos. Acho que é super, super legal. Na sua introdução aqui, Zanon, a gente falou que, poxa, além de empreendedor, executivo, que ainda está na linha de frente ali do negócio, pai 2 vezes e atleta, triatleta e etc. Uma coisa que tem sido tema constante aqui nas discussões do The Mind Behind, todo mundo que senta aí nesse lugar que você está, é sobre como é que a gente hoje consegue ser tudo isso em uma pessoa só, né? Você tem as mesmas 24 horas que eu, que a Rafa, que está aqui na frente com a gente, e que todas as pessoas que estão nos assistindo. Como é que hoje você, né, com tantas funções, como é que você estabelece prioridade no seu dia a dia? Cara, eu tava falando isso com a Ká ontem, cara. Eu sou um cara, assim, muito chato, mas muito chato, com agenda e rotina. Entendi. Então, se você marcar comigo às 4, cara, você tá pode lá às ter 4. certeza que eu vou estar lá às E tava aqui mesmo, viu, gente? A ponto de eu achar ruim quando alguém atrasa comigo. Né? Então, eu tenho um conceito de atraso, assim, que qualquer dia eu conto. Mas é loucura. Eu vou embora de consultório, desconto, assim. Né? Querendo ou não, é uma falta de respeito, né? Eu tenho algumas... Depois eu falo dessas teorias. Mas, primeira coisa, minha agenda, ela é 100% reloginho e tá tudo, assim. Tudo que eu vou fazer no meu dia está na minha agenda. Deu a hora. Tá tudo, cara. A ponto de, tipo assim, treino pra mim tá na agenda. Então, pra mim, treinar é importante. Todos os dias. Tá na minha agenda. Tem o horário pro treino. Então, o primeiro ponto, cara, é isso. É você ter muito bem definido, assim, né? O que é importante pra mim e como que eu vou fazer pra executar tudo, né? Um acontecimento que isso, pra mim, mostrou muito claro o que era prioridade na minha vida foi quando eu tava treinando pro Ironman. Tá. Então, pô, eu treinava muito, né, cara? Muito. Pra você 3 horas por dia, treinar né? pro Ironman é surreal, né? A gente era basicamente 500 quilômetros pedalando por semana, corria de 45 a 50 quilômetros por semana, chega num pico de 70 quilômetros de corrida, 700 de bike, nadava 20 mil metros por semana. E, pô, a agenda era extremamente apertada. E eu deixava muito pra treinar à tarde, cara. Então, eu treinava, saía do escritório às 6 e ia treinar. Entendi. Então, chegava em casa às 8h30 da noite e tal. Aí um dia, cara, eu cheguei em casa, a Karina chegou pra mim e falou assim, Gustavo, seguinte, eu acho super legal você querer fazer Ironman, acho massa pra caramba, só que é o seguinte, é um negócio que você quer fazer. Não a sua família. A tua família não quer. O seu filho tem 1 ano e meio, você sai de casa, ele tá dormindo, você volta, ele tá dormindo. Então, sei, no meu ver, você quer ver teu filho crescer, certo? E você tá perdendo esses momentos. Você acha importante acompanhar o crescimento do seu filho? Eu falei, você é louco, né? Sou maluco, aqui pra né? isso. Ela, então, você precisa dar um jeito. Ela falou exatamente assim, ela não deu qual era o jeito. Ela deu a solução, falou assim, só te deu problema, né? Você tem que dar um jeito. E aquilo ali mexeu muito comigo, né? Eu falei, de fato, né? É uma escolha minha, não é uma escolha dela, não é uma escolha da minha família, nem do meu filho, é minha. Então eu preciso dar um jeito. Odiava acordar cedo. Odiava, cara. Pra mim, eu tinha que dormir. Eu mudei tudo, cara. Eu comecei a acordar 4 horas da manhã. Não desistiu de um sonho, mas também não desistiu da realidade do dia a dia. Então, eu preciso acordar 4 horas da manhã, eu vou acordar 4 horas da manhã. Quando for 8 horas da manhã, eu tô em casa. Faço o meu café com a minha família. Quando é 6 horas da tarde, eu tô em casa.
Então é muito disso, né, cara? É tipo, o que é prioridade para você e como que tudo isso se encaixa dentro de uma agenda, Exato. né? E um bom planejamento, cara, é possível fazer tudo. É. Os momentos que eu tenho para estar com a minha família, eu estou com a minha família. Uhum. A Porsche, eu levo eles, cara. Uhum. Dá para levar? Dá. Vou levar. Então, junto com você. Né? Então, eu acredito que essa organização é fundamental e é importante você decidir quais são as prioridades que você quer estabelecer. Bom, a gente tem uma pergunta aqui que eu falo sempre sobre disciplina e é incrível, porque 10 em cada 10 pessoas que sentaram nesse sofá aí no The Mind Behind, eles têm uma rotina super hiper disciplinada. Eu não preciso nem fazer essa pergunta pra você, porque você já falou que cara que faz Ironman não é disciplinado. Mas com você eu vou inverter a pergunta, cara, quanto que a disciplina foi importante, essencial para a sua outra vida, né? Não a vida de esportista, mas a vida de negócio ali. Eu sempre levei as coisas que eu aprendi no esporte para dentro do negócio. Sim. Sempre. Então, para mim, disciplina é o primeiro. Né? As pessoas, a grande maioria das pessoas não atinge os objetivos por causa de disciplina. Não é por causa de capacidade técnica, nada disso. É disciplina. Né? Se qualquer pessoa tomar uma decisão hoje, independente da idade, eu vou fazer um Ironman. E ele ter disciplina, ele vai fazer um Ironman. Ele vai fazer, exato. Se ele falar, eu quero tocar violão, você vai tocar violão. Desde que você tenha disciplina. Então, a disciplina é fundamental. E eu trago isso sempre do esporte. Né? E eu sempre falo para as pessoas o seguinte, transforme disciplina em hábito. Que aí fica fácil, né? Você hoje treina. Você não tem disciplina. Eu gosto de falar isso, você viciou naquilo. Exato. E se tornou um hábito. É um vício bom. Tem vícios bons e vícios ruins. O esporte é um vício bom. Tem que escolher também os vícios que você vai ter, né? E eu não consigo. Eu acordo, hoje eu acordei, eu vinha para São Paulo, mas eu treinei antes de vir para São Paulo. Entendi. Corri 40 minutos. Não porque era disciplina, é porque é hábito. Você precisa fazer aquilo também. Eu preciso fazer aquilo. Aquilo ali, se eu não fizer, faz falta. E no negócio é igual, cara. Você consegue fazer a mesma coisa dentro do negócio. O esporte tem muita capacidade de trazer ensinamentos para o teu negócio. Desde análise de dados, disciplina, resiliência, Capacidade de execução, trabalho em equipe, entender a importância de números, né? E eu sempre faço eu trago esses aprendizados para dentro do meu negócio. E você é daqueles que, cara, quando não dá conta, quando não conseguem, sei lá, por algum motivo, você se cobra, fica chateado, ou você já entendeu que, cara, é normal também muitas vezes não conseguir, talvez treinar um dia por alguma questão? Eu entendo que descanso é treino. Entendi. Né? Então, por exemplo, eu já acordei e aí entra a base de indicadores, o relógio mostrou para mim que o meu cansaço, né? Ontem eu tive um treino mais forte do que o normal, estava muito alto. Né? Ele mede o stress score. Entendi. Aqui, né? E eu entendi, cara, hoje não dava para fazer o treino que eu deveria fazer. Entendi. Mas eu entendo e eu sinto o meu corpo, né? Você tem que entender teu corpo, cara. Naquela hora não é uma hora de você forçar. Por quê? Porque você pode lesionar, você pode ficar doente, né? Tem uma série de coisas. Então, descansar é treino também. Amanhã é descanso. Entendi. E isso vai ser importante para os treinos do fim de semana. Exato. E você treina, cara, todo final de semana você tá lá. Você não tem nenhum final de semana off, assim, mais ou menos, que você tira pra... Cara, quando eu tô na Porsche, eu não consigo fazer os treinos de bike nem de corrida, né? Aí eu sou muito mais focado pra Porsche mesmo, os treinos de Porsche. Mas fora isso, todos os dias. E na Porsche, todo final de semana não? Não, é a cada 2 meses, na média. Entendi. Aí tem uma corrida, e você leva a família, vai todo mundo pra... Aí, quando eu posso, eu levo todo mundo. Por que você entrou, né? Por que você resolveu? Loucura, cara, não sei. Tipo, não tem uma... Aí tá aquele lado não racional das pessoas que a gente vai identificando. Não, eu gosto de desafio. Adoro desafio, né? Então, eu tava parado do triatlon, né? Era pandemia. Eu descobri uma forma de estar com meu filho, que era andando de kart. Tá. Eu já andava de kart, só que aí eu entendi, pô, eu posso, né, ele não tá indo na escola, eu não tô indo pro escritório, vou começar a andar de kart com ele. Tá. E aí comecei a andar. E eu vi que ele tinha uma conexão legal, até porque não dá pra eu fazer corrida e bike com o meu moleque, 18 anos, né? Exato. Mas o kart dá. E nesse meio do caminho, a gente fechou um patrocínio da Seguralta com o Nelsinho Piquet, da Stock Car.
E ele um dia me chamou, falou, cara, vamos no Velocitar, que é uma pista, né, que tem aqui em Mogi Guaçu, que, pô, vai ter um Porsche lá, a galera vai andar, aí você vai dar uma volta. É o famoso... É. É o gancho ali, né? Aí eu falei, não, vamos lá, vamos ver como é que é. Aí eu andei, acabou de andar, ele falou, cara, você já pensou em correr na Porsche? Uhum. Falei, cara, nem sei, não sei dirigir. Ele, cara, você anda bem, cara. Eu vi você andando aqui, vai bem, eu acho que treinando vai ser legal. Uhum. Pô, ali é um ambiente gostoso, todo mundo é empresário, né? Não tem essa competitividade que é um Stock Car, que é uma Stock Car. Falei, cara, vamos ver. Aí ele me levou para conhecer o Denner, o Vini e tal, e acabou rolando, assim, né? Foi um negócio que aconteceu mais ou menos por acaso, mas muito mais pelo desafio, né? De que é o que eu te falei, pô, aprender a tocar violão. Pô, será que eu consigo aprender a dirigir um carro de corrida, né? Pô, acho que eu tô a fim de comprar esse desafio, né? E eu já tava um pouco saturado de Iron, assim, né? Porque eu sou um cara que me cobra o resultado. Muito, assim, muito. A ponto de deixar de ser saudável. Entendi. Certo? Então, virar puta, cara, eu preciso baixar o meu tempo, eu preciso ser mais rápido no Iron. E eu falei, cara, eu preciso diminuir isso, né? Meu negócio não é esse. Eu não sou... Não dá pra baixar mais, né? Não, eu não quero ser um atleta profissional, longe disso. Então, eu preciso entender, né, que chega uma hora que passou do limite de vontade de fazer aquilo ali, né? Então eu queria também dar essa recuada nesse processo aí, topei o desafio. Trocou um pelo outro. E eu achei que na Porsche ia ser tranquilo também, né? Dessa questão. E eu, de fato, melhorei nesse ponto. Só que eu tenho um moleque, cara. Miguel me cobra mais que todo mundo. É? Nossa. Na última corrida eu cheguei em terceiro, ele chorava, cara. Ele queria assim? ganhar o negócio, cara. Tem que ganhar. Meu filho, por favor, eu tô tentando me controlar. Você tá criando um monstro ali em casa e não sabe, né? Ou ele tá te criando agora, né? Então é legal, assim, mas foi isso, cara. Acho que Porsche foi muito nessa linha e tá sendo bom. Você falou a questão de competitividade, tem, de fato, a cobrança, né? Na verdade, a competitividade consigo mesmo é mais vira uma cobrança ali no final do dia, né? E que tem momentos, de fato, que ela não é saudável, né? Ela pode prejudicar a gente mentalmente, né? E que isso pode refletir na nossa capacidade de execução do nosso sucesso ali. Você tem algum momento que você teve, além do que você falou agora do Ironman, que você sentiu que era mais aquele espírito competitivo que poderia eventualmente virar destrutivo para você, que você teve que dar alguns passos atrás e eu tive dois momentos. O primeiro momento foi com o esporte, né? No Iron, eu tava exagerando na dose, né? E o que eu considero exagerar na dose? Eu, por exemplo, minha esposa falava, vamos sair para jantar. Nada, né? Eu falava, vamos. Só que eu queria ir muito cedo, voltar muito cedo para eu dormir, ou eu não bebia. Acabava não aproveitando aquele momento. Eu sou um cara assim, eu não sou de beber muito álcool, mas eu tomo um negócio ou outro esporadicamente. E eu não falava, não vou beber, comia tudo regrado, era muito regrado por causa do esporte. Exato. Né? Então eu comecei a deixar minha família de lado, né? Porque só tem 24 horas no dia, não tem como voltar muito focado no esporte. Então foi a primeira vez que eu falei, cara, tá fora do normal. E uma foi nos negócios. Que eu tava falando, a gente tá falando de colaborador, né? O negócio cresceu, e a gente ali na ânsia de, cara, eu vou fazendo, eu vou não sei o quê. Cara, chegou um momento que eu tava no ápice de ter um burnout no trabalho, por muito de, cara, eu faço tudo, eu ajudo, eu não sei o quê. Eu não falava não pra ninguém, pra ajudar, né, o time mesmo. E aí eu cheguei no meu limite, cara. Cheguei pro meu irmão, falei, cara, eu preciso de um mês sem falar de negócio, preciso sair daqui. Tá. E aí eu fui pra Miami, fiquei um mês com a minha família lá. Pra colocar as coisas Pra colocar a minha cabeça em ordem, o primeiro ponto. Eu voltei de lá falando, cara, eu preciso contratar um time de C-level violento, porque eu tava gerindo 20 e poucas áreas. Entendi. Dentro do negócio. E é impossível, né? Você tava prejudicando o negócio de certa forma, sim, com certeza. Porque a gente queria falar comigo, eu não estava disponível, eu queria falar, né? Então, foram os dois momentos que eu senti que é interessante isso. É interessante isso porque, de fato, a gente não costuma ver muito empreendedor com burnout, mas porque muitas vezes você não pode se dar esse luxo, né? Só que
você não é o primeiro que me fala isso, que identificar como empreendedor que, cara, você não tá conseguindo e sair da operação, por mais que possa parecer que vai doer a operação do seu negócio, pode ser que seja a melhor coisa a se fazer naquele momento, né? Porque você pode estar prejudicando a Sim. operação, não adianta. No fim é um negócio, né? Exato. E o negócio sente. E se É. você é a cabeça do negócio e sua cabeça não está bem, necessariamente a cabeça do seu negócio não está também. Não vai estar, Sem dúvida. né? Não, ótimo. Cara, falar agora um pouquinho de... A gente falou de várias coisas que você foi bem sucedido, né? Se colocou ali para fazer, mas tenho certeza que durante essas trajetórias tiveram algumas falhas, né? E algumas dessas falhas, muitas das vezes, quando a gente olha para trás, falar nunca é bom, mas quando você olha para trás, fala, cara, ainda bem que eu tive aquela falha, aquele momento de falha ali na minha vida, porque me colocou numa situação para ter um sucesso maior lá na frente. Você tem alguma falha favorita sua, da sua história aí, que você, cara, você fala... Você pode escolher, né? Eu acredito que, né, eu não acho que a gente acerta mais que a gente erra. A gente erra... Exato. Numa proporção, se a gente olhar em quantidade, mais do que a gente acerta. E quando a gente acerta mesmo. Né? Exato. Mas, pô, teve vários, né? Vários momentos de decisões que, pô, não foram da forma que a gente imaginava, né? Eu tive uma que era, pô, eu acredito que se eu pegar uma outra empresa de uma outra pessoa, eu consigo fazer exatamente como eu fiz na Seguralta. Tá. Não deu certo. Não quero expor nome de empresa nada, mas Por favor. a gente colocou lá dentro, achou que ia expandir do jeito que a gente imaginava, pegou. E o problema de ter muito não, né? Mas de ter dinheiro é isso, né? É porque você acha que forçando com grana vai resolver. E não é nem sempre funciona assim. A gente pôs grana, contratou gente e não sei o que, o negócio não foi, a gente acabou perdendo uma grana alta. Teve que voltar atrás. Voltar atrás. Ou até investir em coisas que a gente não domina, né? Então, puta, eu olhava uma oportunidade, por exemplo, a gente viu uma oportunidade no agro e falou, pô, nossa, agro é foda, os caras ganham muito dinheiro, vamos investir. Pouco know-how, deu bom na não deu muito bom, perdemos grana ali. Muito erros pequenos, né, de fornecedor, de contratar um fornecedor achando que o cara ia conseguir entregar o que você esperava e o cara não entregava, então perdi ali também. Isso também eu acho muito bom, assim, porque a gente quer cobrar das pessoas o que você não consegue também garantir, né? Então a gente cobra que as pessoas que você contrata nunca errem. Esquece, cara. Se você erra, por que você acha que ela não vai errar? Exato. Né? Então é muito de você ajudar essa pessoa a assumir risco, né? Se eu errar, qual que é o pior cenário? Como que eu ajusto ali, né? Como que eu ajusto isso? Né? Eu tô afim de comprar essa briga ou não tô afim de comprar essa briga? Né? Exato. Claro, você tem que contratar as melhores pessoas que é possível. Né? Mas, cara, pode ter certeza, né? A gente tem um diretor, a gente trouxe recentemente, cara, um cara extremamente, né, bem qualificado para a área que ele atua, que ele fez 2 apostas em 2 colaboradores que ele já tinha trabalhado junto e que não deu certo com a gente. Mas, pô, né, faz parte do processo, né? Exato. E a gente tem que entender isso também. O cara vai errar, a gente vai errar, eu vou errar, né? Quando você comentou alguma coisa aí que me lembrou, né? Quando eu me tornei CEO aqui da The Bakery, ao invés de ter ali, sei lá, criar o meu próprio playbook, então ler playbooks de como fazer as coisas, o que eu criei eu olhei para a histórica da nossa empresa aqui, que é onde a gente está inserido, eu vi todos os erros que eu cometi e eu não gostaria de cometer de novo. Então eu tenho uma lista que é de erros que eu não quero cometer novamente. E aí toda reunião que eu tô, quando eu começo a mexer no celular, aqui eu tô vendo o celular porque eu tenho as perguntas aqui, viu, pessoal? Mas quando eu começo a olhar o celular assim, os meninos já sabem, falam assim, você tá olhando sua lista, né? Eu falei assim, exatamente, porque se tem uma coisa que eu não gosto, acho que a gente não tem tempo hoje, como empreendedor a gente tem que buscar erros novos. Eu falo com os meninos, cara, vamos buscar erros novos. Repetir o erro é loucura, né? Exato. É muito loucura. É dolorido, então eu tenho essa lista ali que eu sigo ela categoricamente. Agora, se eu achar que alguma coisa parece com algum erro que eu já cometi no passado, eu tento não cometer de forma alguma. Mudando agora um pouquinho, a gente vai tentar entender, conhecemos um pouco mais sobre a sua história, Zanon, mas agora tentando conhecer o Gustavo, que é... Você é um cara que tem fé? Muita. É. Eu não era.
Mas a fé do meu irmão era tão forte que ela transbordou, né? Ela te contaminou. Contaminou. Então eu sou um cara muita fé, assim. Acredito Aham. demais em Deus. Acredito muito em propósito dele, em escolhas, cara. Uhum. Eu nas minhas dúvidas hoje, eu tenho um mantra comigo Tá, que é ligado a Deus, que é que seja feita a sua vontade, não a minha. exato. É buscar o que ele quer pra você e não o que você... Então, principalmente em dúvidas. Aham. Então, né, tem coisas acontecendo na minha vida, né, a gente comentou um pouco antes, Isso, e pra mim, assim, o que alivia a minha mente cara, é a vontade dele, não a minha. exato. Eu tô aqui como instrumento, É. né, então se isso é importante pra ele, vai acontecer. Então esse é um mantra que eu uso muito, eu frequento, né, a célula, a igreja, minha Uhum. família gosta muito, cara, meus filhos. Então, pô, a gente em primeiro lugar é Deus, depois vem o Exato. resto. Cara, isso você falou super interessante porque, pra mim, eu também tô nessa jornada, né? E a mesma, relativamente parecida com a tua aí. E o que mudou dessa minha jornada, eu sempre fui um cara que busquei fé. Eu tinha uma espiritualidade dentro de mim, mas por muitos anos aquilo lá estava apagado também. Mas o que mais me mudou hoje é que eu busco ao invés de buscar resposta, ao invés de buscar, sei lá, proteção e etc., hoje eu busco intimidade com Deus, para saber o que é a vontade dele e tentar discernir a vontade dele da minha, Sim. né? Então, para entender, cara, porque a gente tem essa sensação de que a gente sabe o que a gente quer para nós, só que, cara, o futuro é muito incerto, depende de diversas variáveis. Então, assim, contanto que, para mim, é muito confortável não simplesmente colocar nas mãos de Deus, mas tentar entender ali e criar essa intimidade para você claramente entender que, cara, na verdade isso aqui não deu certo, pela minha concepção de não deu certo. Pra ele Mas para ele tava deu perfeito. certo e aí a gente fica mais tranquilo com essa Isso essa pra mim é decisão. muito claro. Né? Eu sempre agradeço. Certo ou errado, cara, obrigado. Uhum. É um livramento e, cara, eu vejo acontecendo direto, né? Acho que a primeira vez que eu entendi assim, cara, é mais forte do que a gente imagina, né? Foi logo no começo. O rei tava em dúvida, né? Franquear ou não franquear. Uhum. Ele foi na igreja. Aí o pastor olhou pra ele e falou: Reinaldo, eu vejo você com mais de 400 franquias. Do nada. E claro, ele ficou em dúvida, né? É Ele claro. falou: cara, é loucura. Pode ser isso que não daqui. seja, assim, Loucura. E aí, cara, meu irmão é interessante. Ele pegou e foi numa outra igreja, Uhum. que chama Via Amor, que ele nunca tinha ido. Sentou no fundo da igreja. Uhum. E aí a pastora, ele nunca tinha visto, cara, do nada a mulher olha pra ele e fala assim, menino. Aí ele lá no fundão, ele pegou, falou assim, será que essa mulher tá falando comigo? Eu nunca vi ela na vida. Ela olhou pra trás, ela, não, é você mesmo. Eu vejo você assinando um monte de contrato. Um monte de contrato. E é engraçado que o Reinaldo, né, Uhum. até hoje ele é o cara que assina os contratos com os franqueados. É a profecia aí sendo realizada, E, né? cara, ele falou assim. Aí, quando ele me contou isso, eu falei, cara, mas por que você não me contou isso antes? Ele falou, cara, você não era um cara muito de igreja, não sei o que tal. Eu falei, pô, mas teria me ajudado muito ter clareza se a gente tava indo pro caminho certo ou não, né? Exato. Então, a história é bem legal, assim. Foi Daria a pastora conforto. Eva, né? Depois a gente passou a conhecer ela, mas foi algo muito bacana, assim, que provou ali que cara, é na mão dele. Hoje você, para tomar suas decisões, você consulta a sua fé, a sua espiritualidade de alguma forma? Você se fecha Eu tenho o meu momento com ele, né? Então, eu sou um cara que, nas minhas manhãs, quando eu acordo antes de treinar, eu tenho uma conexão com ele. Então, eu gosto de ouvir um louvor, agradecer. Nas minhas dúvidas ali, eu falo, pô, me traga clareza, me mostre, né, qual é o desejo seu. E os treinos ajudam muito, né? Eu treino muito sozinho e são momentos de reflexão, né? Então... É uma meditação barra oração ali, né? Então eu tô ali, eu tô o tempo inteiro, né, questionando. É até engraçado, né? Isso é uma coisa que eu não conto pra ninguém, mas boa parte do meu treino, quando eu tô sozinho, no meu fone tocando louvor e não música animada. Exato, eu não preciso ser mais animado do que eu já sou. Né? E para mim é importante esse momento com ele, porque você precisa estar com a cabeça limpa para receber, para entender, para ter clareza das coisas que você precisa fazer. Entendi. E você falou um pouquinho aí, né, você treina, acorda de manhã cedo para treinar, descreve a sua rotina para nós, assim, rapidinho, como é que Cara, você se eu acordo organiza? todos os dias às 5 horas da manhã, Tá.
Literalmente, hoje eu acordo sem despertador. Chega uma hora que não precisa mais, né? Cara? E aí eu tenho ou um treino de bike ou de corrida, né? Se é de bike, eu acordo esse horário. Se é de corrida, eu consigo acordar um pouquinho mais tarde. Uhum. Faço essa conexão que eu te falei, leva em Uhum. torno de meia hora, 40 minutos. E aí, 6 horas da manhã, eu saio para treinar. Tá. Né? Quando é bike, quando é corrida, 6h30. Treino das 6h30 às 8, Uhum. ou das 6 às 8. Volto. Todos os dias eu gosto, se eu tô em Rio Preto, eu gosto de tomar café com a minha família, Isso. com a minha esposa, com os meus filhos. 9 horas eu vou pro escritório. Tem ali algumas reuniões já pré-estabelecidas na semana, ou sigo a rotina de reuniões que provavelmente eu vou ter com outras pessoas. Eu almoço todos os dias em casa, isso é uma vantagem de morar em São José do Rio Preto. Né? Então eu almoço com meu filho, com a minha filha, Volta com a minha pra esposa. casa, nossa. São extremamente importantes na minha vida. Se eu tenho disponibilidade, eu gosto de levar eles na escola. Eles estudam à tarde. Se não, eu tenho um pessoal que leva eles e aí eu me organizo para buscar. Entendi. Né? Eu volto, janto super cedo. Né? Sou velho mesmo nesse ponto, 7h30 eu tô jantando. E ainda os meus filhos são muito novos, né? E vai durar muito pouco tempo, momentos que a gente pode curtir de fato. Então eu ainda faço meu moleque dormir, faço minha menina dormir. Aí por volta de 9h30, 10 horas eu tô dormindo já também. Já é a hora, porque também acorda 5 horas da manhã, se não for dormir então. 9h30, alguma coisa vai dar errado. E eu tenho que dormir 7 horas, 7h30 todo dia pra recuperar. E a Karina se adapta nessa rotina sua aí? Com ela é tranquilo também? Não, porque nesses momentos, né, a gente tem, ontem é o dia, né? Ontem a gente chama de quarta do casal. Então toda quarta a gente sai pra jantar, eu e a Ká, num restaurante, mas tipo 7h30 da manhã, 7h30 da noite. Então a gente vai jantar junto toda quarta, ou a gente vai num restaurante ou vai num barzinho, né? Vai num barzinho, bate papo, né? Um momento só você nosso. E ela, sem os filhos. Sem os filhos. E a rotina à noite é a gente, né, cara? Então, pô, eu tô jantando, a gente tá brincando com os filhos, a gente tá batendo papo. Aí um dia eu faço o Miguel dormir, outro dia ela faz o Miguel, eu faço a Helena. E aí quando acaba a gente fica junto, assiste um pouco de série, alguma coisa e vai dormir. Então, assim, eu tenho muito tempo com a minha família, né? Tomo café, almoço com eles, fim do dia eu tô junto, né? Nas viagens a gente tá sempre junto, né? Eu sempre levo eles para onde eu vou. Mas a gente tem os nossos momentos. Acho que o casal não pode perder, Não, né? O momento casal, né? A gente tem que ser namorados eternamente. Né? Então a gente cria esses momentos. Né? A gente vai viajar daqui 2 semanas com os filhos. A gente volta e viaja só a gente. Entendi. Né? Então tem que ter isso dentro do relacionamento. O que eu acho interessante na sua história, te conhecendo um pouco mais a fundo também, é que normalmente é normal a gente ver as pessoas que chegaram lá em determinadas áreas, mas você vê outras áreas da vida dele é um fracasso, assim, algum prato, que é famoso, você tem 8 pratos girando, algum prato você deixa cair natural, seja na família, etc. Mas no seu caso, você fez questão de não deixar nenhum prato cair, e o mais interessante é que você criou sistemas para isso. Então, é a questão do treino. Saúde, treino para mim é importante, poxa, mas não pode atrapalhar a família. Então, vamos botar ele, criar um sistema para que ele seja de 5 a 7 da manhã, 8 da manhã, enquanto minha família tá dormindo, eu tô fazendo aquilo lá. E aí, poxa, não posso ter filho e esquecer minha esposa. Então, eu vou fazer a quarta do casal e etc. Você tem essa característica de sair criando sistemas para não deixar nenhum pratinho cair. Acho que muito vem de trauma, né? Meu pai e minha mãe se separaram quando eu tinha 18 anos. Cara, foi um trauma na minha vida muito grande, né? Eu tava empreendendo, eu tava ali começando o processo. E é engraçado que assim, eu sempre fui um cara muito aéreo. E hoje, quando meus irmãos me contam, eles falam, não, cara, você já não percebia que o papai e a mamãe ia separar? Eu falei, nunca tinha caído a ficha, né? Quando aconteceu, eu falei, caramba, meu, o que aconteceu? De onde que veio esse tiro, né? E pra mim foi muito doloroso, assim, esse momento. E eu não queria isso pra minha vida, entendeu? Eu tenho algo muito claro que eu casei pra sempre, né? Uma vez só. E se eu não alimentar esse casamento, né, ele vai morrer de fome. Exato. Então é importante pra mim alimentar. E como que eu consigo fazer isso dentro da empresa com a família? É que você precisa entender o seguinte. Eu li um livro de um cara que eu gosto muito, chama Simon Sinek, não sei se já ouviu falar. E o livro chama, acho que é O Jogo do Infinito, alguma coisa nessa linha, depois posso levantar o nome exato. E que ele fala que os negócios, ele
todos os negócios ele tem que ser criado para ser infinito, Sim. certo? Eu não sei se você já ouviu falar desse Sim. conceito. E quando você tá afim de jogar um jogo infinito, você tem que entender quais são as regras para jogar esse jogo, Exato. né? Do jogo infinito. E o jogo infinito, ele não tem regras claras, né? Ele não tem um tempo para começar e um tempo para acabar, Isso. né? Você não conhece os jogadores, né? E o negócio é assim, né? Exato. Todo mundo acha, o meu concorrente é o cara que é corretor. Não, cara. Teu concorrente é todo mundo. É um banco, é a Apple, é todo mundo. Exatamente. Né? Então, quando você entende isso, você entende o seguinte: se eu estou jogando um jogo infinito, se eu quiser fazer do jogo infinito um jogo finito como se fosse uma corrida de 100 metros, eu vou cansar. Exato. Então, como que eu me organizo, né? Meu tempo, as pessoas que estão comigo, como que eu crio incentivos para jogar um jogo que é para sempre? Exato. E só tem um jeito de você sair desse jogo: é você parar de jogar. Não tem outra forma. Né? Então, entendendo isso, tudo não tem a pressa que as pessoas imaginam. As coisas não têm tanta pressa. E se as coisas não têm tanta pressa, eu posso me dar a liberdade de dar o tempo necessário para algo que é inegociável. Né? Eu crio coisas na minha vida seguinte: o que é inegociável? Primeiro, Deus é inegociável. Segundo, família é inegociável. Então, se essas duas coisas eu não posso negociar, eles são algo que eu tenho que dedicar um tempo para eles. Perfeito. Certo? Exato. E aí eu crio essas prioridades. Então, é fé, família, saúde. Trabalho. Né? Teve um momento que essa ordem era diferente. Exato. Era trabalho, né? Talvez saúde, né? Quando eu comecei a treinar, eu comecei a treinar porque o médico falou que eu ia morrer, cara. Ele falou, cara, você tá pesando quase 90 quilos, você vai morrer. Você tem 20 e poucos anos e parece que você tem 60, você precisa fazer alguma coisa. E eu falei, puta, eu acho que agora o trabalho vai ter que cair para segundo e o treino para primeiro. Exato. E a família tava lá em terceiro. Né? Então, existe isso. Né? Eu falo isso para todo mundo. Você priorizar o trabalho em certos momentos é fundamental. Só que você não pode fazer isso durante 20 anos. Porque é exatamente o que você falou, né? Pensando que são, né, processos infinitos, se você priorizar aquilo durante 20, 30, 40 anos, em algum momento você não vai conseguir mais ser infinito, né? Aquela rotina de trabalho que esgota, ela não é passível de ser feita por muito tempo. Então, algo que é para ser feito e ser construído ser infinito, você tá trazendo um aspecto de término para ele. Cara, e meu filho não vai ter 8 anos de novo, né? Ele com 8, eu vou ter com ele mais 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, mais 6 verões. Exato. Depois acabou. Depois ele vai querer. Depois ele não quer mais nem saber do pai e da mãe dele. Exato. Então, cara, eu sou adepto de cara. Meu filho hoje fala. Ontem ele falou, pai, eu posso dormir aqui na cama com vocês? Eu falei, pode. Mimar filho não é isso. Né? Eu ouvi uma definição violenta. Mimar filho é você fazer por ele o que ele dá conta de fazer sozinho. Sozinho, exato. Então, dormir aqui, cara, a hora que você quiser. Eu, às vezes, deito com a Helena lá, eu mando pro Israel o áudio dela, depois eu te mostro. Ela é uns áudios que a gente bate papo antes de dormir, cara. A Helena é demais. Esses dias eu tava indo dormir, ela falou assim pra mim, papai, Tarsília do Amaral. Eu falei, oi? Como assim? De onde você tirou isso? Como assim, Tarsília do Amaral? Ela, Tarsília do Amaral. É uma artista. Ela pinta quadro. Falei, quê? Ela tem 4 anos. Bom, pra quem não sabe, a gente viajou junto na virada de ano, né? E eu sempre, eu ainda não sou pai, mas eu, né, tenho esse sonho e eu falei pra Karina várias vezes que eu sempre tinha a imagem de mim sendo pai com uma criança, um filho homem ali comigo, né? Imaginava, fazia pintava aquelas imagens na cabeça da gente, só que depois de conhecer a Helena, e ela é tão fofa, tão querida assim, e eu vi o relacionamento dela contigo, que naquele momento eu falei assim, cara, acho que foi a primeira vez que despertou em mim uma vontade de ter uma filha mulher mesmo. Os dois são totalmente diferentes. E o Miguel é incrível, ele é uma peça rara. Mas a Helena, de fato, me deu bateu em mim aquele negócio. Falei, gente, nunca tinha pensado nessa possibilidade. Mas quem sabe um dia, né? E Gu, quando você tá, assim, né, obviamente,
a gente tá vendo aqui, parece, pra quem tá olhando pra gente, parece que é um super-homem ali, que Iron Man corre, consegue dar conta da igreja, da casa, da família e tudo mais. Mas a gente sabe que tem momentos no dia que a gente não dá conta, né? Que a gente cansa. E quando você se sente cansado, que você não vai conseguir cumprir suas tarefas, o que você faz pra sair dessa situação? Você tem algum hábito, assim, que você se despluga? Não sei. Cara, eu gosto muito de ficar em casa, cara. Uhum. Eu construí uma casa que foi o lugar que eu queria, com a Uhum. vista que eu queria, e é uma das coisas que mais me acalma é Que eu tô poder precisando visitar em breve. sentar no fundo da minha casa. O fundo da Uhum. minha casa eu tenho a vista de uma reserva ambiental. Uhum. E, cara, ficar ali pra mim putz, cara, pra mim tá mais próximo de Deus é quando eu tô olhando para aquele ambiente ali. Entendi. E cara, eu acho que assim, todo mundo tem dias bons e dias Sim. ruins, né? Exato. Eu acho que faz parte do processo, né? Ninguém é feliz todos os dias, todas as horas, né? Exato. E eu também tenho esse meu momento, né? Uhum. Eu sou muito claro comigo, né? Assim, eu sempre, o tempo inteiro eu tô me avaliando a minha Uhum. situação. Se eu acho que naquele dia a forma que eu tô não é algo que vai ser proveitoso na empresa, eu não vou na empresa. Entendi. Eu sento ali Fica em fora, eu casa. trato as coisas que eu preciso tratar, tem sempre Uhum. algum e-mail ali que eu preciso responder. Uhum. O que me acalma muito é estar com a minha família. Uhum. Cara, não existe terapia que supere um beijo e um cheiro num filho. Não tem, cara. Não Uhum. tem. É surreal. Cara, eu pego meus filhos, eu adoro estar com eles. Então, como eles estudam à tarde, eu vejo e falo, cara, hoje é o dia deles, cara. Não Ficar aqui. interessa, eu vou ficar com eles. Exato. Né? Estabelece essas rotinas, essas prioridades, de fato é muito, Então, isso é muito bom. O importante. treino, pra mim, é gostoso. Né? Uhum. Treino, assim, que eu digo, não Você é o cara que para assim, não tô estressado demais, vou pegar a bike, vou dar E aí ir pro treino mato, no meio da cara. tarde? Tem. E eu vou pro mato. Uhum. Aí eu tenho uma bike que é pra ir pro mato. Entendi. Aí eu entro no meio das É a próxima trilhas natureza. e vou lá e sem pressão de velocidade, não sei o que, é andar. Entendi. Isso também me acalma bastante. Não, interessante. E você falou do livro do Simon, né, do Simon Sinek. Quais que foram os livros que, se é que tem algum, que mais influenciaram positivamente na sua trajetória, cara? Eu acho que algumas coisas assim que eu achei interessante. Primeiro, eu nunca li um livro de autoajuda. Uhum. Nunca. Por quê? Não Cara, nunca me chamou atenção Entendi. um livro de autoajuda. Não que eu não acredite. Uhum. Nunca falei, puta, esse Você é livro. mais o cara de biografias? Sou. Então, por exemplo, a do Jobs pra mim foi É incrível. surreal. Adorei aquele livro, li mais de uma vez. A do Simon Sinek, eu li 2 livros dele, esse Jogo Infinito, tem o Start With Why, né? Começa pelo porquê. Eu gosto muito desse livro. Eu li um livro, cara, que chama Oportunidades Disfarçadas, que é super legal também. Eu gosto muito de histórias de empreendedores. E ali ele conta vários empreendedores que descobriram o negócio numa oportunidade disfarçada. Então, conta a história do Jacuzzi, da Häagen-Dazs, uma série de empresas. Então, eu gosto desses livros. Esses livros foram os que mais me marcaram. Assim. Esses aí são livros que eu volto ali para, em alguns momentos, consultar alguma coisa. Até que durante o The Mind Behind, uma das coisas que a gente fez para a definição do projeto em si foi trazer aqui para o nosso podcast pessoas, né, mais parecidas com nós, com a gente, etc. Porque quando você pega esses grandões, esses caras grandes, eles têm muita biografia, né? E para mim, eu penso igual a você, biografia de alguém que chegou lá, que te inspira, é uma das melhores formas de aprendizado. Não existe uma forma melhor de você aprender alguma coisa, muito mais do que 100 livros de autoajuda, é pegar a história de alguém, obviamente aquelas biografias que são bem feitas, bem desenhadas, bem detalhadas, você pegar e explorar aquelas biografias, entender, né, e o que obviamente cabe a você e o que não cabe necessariamente, né, você tem que saber fazer Teve essas um outro identificações. livro, cara, falando disso que me chamou muita atenção, que chama, não sei se você já ouviu falar, chama Empresas Humanizadas. Sim. E esse livro, ele foi muito importante na minha vida, na época da pandemia, né? Eu acho que todo mundo se encontrou numa situação de, cara, o que eu faço? E agora, né? Eu vou mandar todo mundo embora, eu não vou. E esse livro, naquele momento, me trouxe muita clareza, né? Eu lembro que, no meio da pandemia,
Tava todo mundo em casa e eu fiz algo que eu acho que poucos fizeram. Eu coloquei todos os meus colaboradores numa live e eu falei pra eles explicitamente, falei, cara, pode ficar tranquilo que eu não vou mandar ninguém embora. Não é a hora, né? Pode demorar 1 ano, 2 anos. A gente está extremamente bem de caixa. Na época a gente continua, a gente está muito bem de caixa. Eu falei, cara, a gente não precisa, o problema tá fora. Né? Aqui dentro eu quero que vocês entendam que vocês estão num ambiente de confiança. Segurança psicológica, né? O problema tá fora, aqui dentro não existe esse problema. Então eu quero que vocês fiquem muito tranquilos nesse momento. A gente vai passar isso junto, né? E eu não vou dispensar ninguém. Nada disso. E teve um impacto muito grande, né? Por mais que foi pandemia, foi o ano que a gente mais cresceu. Na melhor performance. Não tem como isso não impactar a performance. A pessoa, quando ela se sente num ambiente de confiança e ela sente que ela pode ser vulnerável, ela consegue performar muito mais, né? Quando ela percebe que não existe competição dentro, a competição tá fora. Isso faz uma grande diferença. Esse livro fala muito sobre isso. E esse é um dos grandes papéis de qualquer líder hoje, né? Eu falo, meu papel aqui na The Baker hoje é tentar. Você tem, como CEO, você tem vários papéis. Você dá o rumo, depois você vem com a vassoura varrendo os erros da galera ali, consertando, etc. Mas eu acho que o principal é essa liderança que traz para as pessoas a segurança psicológica de, cara, se eu vou para errar, vamos errar junto. Se for para acertar, vamos acertar junto, vamos criar processos, vamos criar sistemas, pode dar o seu melhor, pode trazer suas vulnerabilidades, como você mesmo disse, porque são pessoas, no final do dia não são máquinas e etc. E ao mesmo tempo é o mais difícil, né, cara? É o mais difícil. E até hoje a gente toma muitas decisões humanas mesmo, assim, sabe? A gente teve uma situação recente, cara, a menina tá com um problema psicológico, né? Uma funcionária nossa. E, pô, ela veio pedir as contas, cara. Ela falou, cara, tô mal mesmo, eu acho que eu não vou melhorar, vai demorar, eu não quero penalizar a empresa e eu quero sair. E aí não foi nem eu, né? Como isso ficou enraizado, foi um dos nossos diretores, que é direto dela, falou, cara, mas a tua decisão para sair é só essa. Ela falou, então, cara, não vamos tomar essa decisão, a gente vai dar um jeito aqui, porque ela falou assim, eu não tenho mais atestado para eu poder não trabalhar. Entendi. Né? Nem sei se a gente pode estar falando disso, mas eu vou falar qual foi a nossa decisão. Eu falei, cara, vamos dar um jeito de te afastar pelo INSS. Porque ela é muito boa, essa menina, né? Vamos dar aquele momento para ela, né? Ela é muito boa, cara. A gente, quando ela tava bem, cara, ela é fora de base. Pra você ter noção, ela trabalhava com a gente, ela saiu, eu contratei ela de volta, de tanto que ela saiu para empreender. Entendi. Contratei de volta, falei, cara, é importante, a gente gosta de você e aconteceu isso. Então, acho que é muito disso, né, cara? É muito mais... e aí, né, traz um pouco da fé, né? Agir como Deus, né? Como Deus faria num momento desse, né? Se a gente fosse uma empresa, talvez, que fosse muito voltada para número... Faca na caveira e etc. Seria, cara, tá bom, obrigado, tchau. Né? E eu acho que não, acho que tem muito mais por trás de uma empresa do que apenas números, né? Com certeza. As pessoas que você né? Os legados que ficam, as pessoas que você transforma, né? A nossa missão como empresa é muito interessante e a gente leva isso muito a sério. O Segural tem a missão de realizar e proteger os sonhos. Nossos franqueados, colaboradores e clientes. Então, dentro dos produtos que a gente vende, a gente faz isso. Né? Então, o seguro ele tem um objetivo muito claro, né? Que é proteger os sonhos que a pessoa conquistou. Exato. O nosso modelo de negócio, ele tem o DNA de ajudar o cara a realizar um sonho. Esse né? propósito imbuído no modelo de negócio. Essa missão veio de um franqueado. Né? Eu estava numa convenção, aí uma franqueada chegou para mim e falou assim, Gustavo, eu preciso falar com você, e chorando. Eu, como CEO, convenção, falei, cara, o que está acontecendo? Deu merda em algum lugar, né? Falei, não, pelo amor de Deus, chama a Vanessa, essa franqueada. Ela falou, cara, esse negócio que teu pai criou há 50 anos atrás, 58 anos atrás, que foi o negócio que fez você se formar, né, que criou a sua família, que não sei o quê, foi capaz de realizar um sonho do meu pai e da minha mãe. O sonho deles era comprar uma chácara e eu, pelo caso da Seguralta, eu comprei essa chácara para eles. Então eu queria te agradecer. Eu falei, puta, é isso, cara. É isso. Pra isso que a gente Todos os dias eu acordo pensando nisso. Né? Tem famílias de cliente, tem famílias de colaborador, famílias de franqueada, né? Tá acontecendo isso agora no Rio Grande do Sul. A gente tem 12 mil clientes lá. Temos 67 franqueados lá.
né? Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente mandou um WhatsApp para 100% dos clientes, para 100% dos franqueados, falando, cara, esse WhatsApp é um canal direto, pra você falar com a gente, o que você precisar, a gente está aqui para te ajudar. Né? Meu irmão hoje acabou de pegar o avião, encheu de medicamento, 1 tonelada, e desceu para lá para levar esses medicamentos. Então, eu acho que a gente tem que viver a missão nossa, né? A gente tem que acreditar naquilo que a gente escreveu na parede. Exato. Isso é incrível e de fato não tem nada mais gratificante do que ver o propósito da sua empresa sendo realizado, né? Acho que eu também tenho, a gente tem um propósito aqui na The Bakery que a gente acredita muito no poder de tornar o mundo mais empreendedor, né? E toda vez que o empreendedor bate aqui na porta e fala, cara, vocês mudaram a nossa trajetória, a nossa vida, etc. É aquele gás que você não sabe de onde que vem, né? Poxa, de fato, você desenhar um propósito e viver por ele é super importante. E eu que acho que muitas empresas dão errado, não está nos livros de finança, nem nos livros de gestão, mas está nos livros ali de propósito mesmo. Se você imbuir a sua empresa num propósito, um modelo de negócio, tudo o resto vai voltar. E você cuidar daquilo, né? Eu acho que o empreendedor ele precisa olhar o que ele escreveu na parede. Exato. E a primeira pergunta que ele tem que falar, eu acredito naquilo. Tô sendo coerente com aquilo? Eu acredito, é aquilo ali que realmente está dentro do meu coração, é o que arde, é não sei o quê. Exato. E eu mudei todo o propósito, valores por isso. Um dia eu olhei e falei, cara, não sei quem que escreveu isso, mas não tem nada a ver com o que eu acredito. Provavelmente contrataram aquilo que você queria. E era isso. Aí foi da onde a gente começou. Cara, a gente precisa resolver esse rolê aqui, cara. Isso aí eu não acredito. Eu não vou vir todos os dias para trabalhar por causa disso. Pra trabalhar por causa disso. Eu preciso de algo que eu olhe aqui e falo, cara, é isso aí. Se eu tiver dúvida, eu volto ali. Né? Eu vou tomar uma decisão. Eu olho ali e falo, puta, tá alinhado? Não tá? E assim por diante. Exato. Super importante. Cara, sobre conselhos, não conselhos de gestão, mas de fato advice mesmo do inglês. Quais foram os melhores e piores conselhos que você já escutou na sua carreira? O melhor e o pior, vamos dizer assim. Pô, melhor e o pior, cara. Cara, acho que o melhor conselho que eu escutei foi quando eu tava começando a criar a rede. E um dos caras que falou isso pra gente chama Hélio Tatsu, né? Ele tem uma rede lá de franquias, né? Foi o cara que, inclusive, a gente procurou conversar com quem, né, já tinha feito alguma coisa, e a grande maioria falou, você é louco, não faz isso não. E ele foi o único que falou assim, não, cara, esse negócio teu é animal, cara, vai dar certo. E ele falou isso, e ele falou pra mim o seguinte, que todo negócio ele é de pessoas, ele não é de produto. Né? Então, se você ter isso muito claro, que o seu negócio é de pessoas, é de relacionamento, o seu negócio vai dar muito certo. Com certeza. Se você achar que o seu negócio está ali para vender seguro só, vai dar super errado. Então, esse foi um conselho violento. E um conselho ruim é em time que está ganhando não se mexe. Esse eu já ouvi várias vezes. Eu sou totalmente contrário a isso. Exato. Mas por quê? Cara, porque no mundo que a gente vive, na velocidade que as coisas evoluem, se você não estiver evoluindo, você tá caindo. Não pode deixar achar que você tá lá, né? Tá lá em cima. Cheguei aonde eu queria chegar. Então, para mim, não existe estabilidade em negócio, você tá crescendo ou você tá diminuindo. Exato. E você tem que estar o tempo inteiro buscando inovação, né? E isso vem do DNA da minha família, né? Minha mãe, lá atrás, criou o primeiro software para corretor de seguros. A gente criou a primeira franquia de corretora de seguros. Exato. A gente criou a microfranquia. A gente acabou de lançar um dos softwares mais modernos para corretora de seguros novamente. Chama Core. Que é incrível, by the way, que eu já dei uma olhada. Então a gente acredita nisso, né, cara? A gente tem que estar evoluindo o tempo inteiro. Evoluindo não só como na empresa, não só na empresa, mas como pessoa, como ser humano, como pai, como filho, como o que for. Você tem que estar evoluindo, né? Keep moving. É isso aí. E qual que seria o conselho que você daria para um jovem universitário que está prestes a entrar no mundo real aí? A enfrentar o mundo real, que seja. Um jovem universitário. Cara, abre algum negócio. Empreenda, seja um empreendedor. Foda-se, vai. Não esquece que você é jovem, que você pode errar, erre o máximo possível, aprenda com os erros, não repita os mesmos erros. Busque novos erros, né? Exato, busque novos erros. E
E um que é, assim, pra mim, até hoje é muito importante, curta a jornada. Se você, eu falo essa frase, é uma frase minha, se você não curtiu a jornada, não é o pódio que vai te trazer alegria. De forma alguma. Concordo plenamente, não tinha pensado, não tinha escutado ainda essa sua frase, mas é isso, não adianta você se colocar num carro de corrida pensando só no pódio, né? E se aqueles 3, 4 horas ali de corrida não forem bem aproveitados, o pódio dura 30 segundos. Né? E provavelmente você vai passar muito mais tempo fora do pódio do que nele. Muito provavelmente, exato. Então, se não for legal a jornada, cara, desculpa, mas você não... A vida é aquela viagem de carro para um lugar distante que você vai para passar pouco tempo lá, né? Você chegou, você já tem que voltar para trás. Então, assim, se a gente não aproveitar a jornada, não dá em lugar nenhum mesmo, não. Porra, muito legal. E a última pergunta que eu vou fazer aqui é se você pudesse ter um outdoor com qualquer coisa escrita nele, qualquer coisa, qualquer frase escrita para te lembrar, para lembrar as outras pessoas, para passar a sua mensagem para outras pessoas, o que estaria escrito nele? Num outdoor, se tivesse alguma coisa que tivesse escrito, cara... eu acho que sei. A mensagem que você queria passar pro mundo. Acho que essa daí é uma frase que pra mim é muito importante, né, cara? Aproveite o tempo que você tá aqui, ele é muito curto. Curta a jornada, curta as pessoas, né? Eu perdi meu pai e minha mãe muito cedo, então isso é algo que eu poderia ter curtido muito mais. Então, curta as pessoas, curta a jornada, curta a sua jornada, que isso é mais importante que qualquer resultado que você vai alcançar. É isso aí. Incrível, cara. Bom, queria fazer mais várias perguntas aqui pra você. Acho que vou ter que te convidar de novo aqui mais pra frente pra gente voltar, mas queria te agradecer imensamente a disposição de vir aqui conversar com a gente e dividir um pouquinho dos seus ensinamentos. Que isso, cara. Eu que agradeço, né? Obrigado pelo convite. Tamo junto, tô achando muito legal esse projeto, quero acompanhar aí, tenho certeza que vão passar pessoas incríveis aí. Tá, tem muita gente. Eu acho que eu não merecia estar aqui, mas estou feliz pelo convite. Merecia até demais, dado sua trajetória e tudo mais. Igor, as pessoas que querem entrar em contato contigo, como é que faz? Qual Instagram, Gustavo Zanon, 2T. Acho que ali é o jeito mais fácil de você me achar, pode mandar mensagem. E ele é um Instagrammer que tá lá, posta direto, tem seus vídeos lá, então de fato sigam gente aí. É isso aí, galera. É isso aí. Abraço. Obrigado a todo mundo aí por estarem assistindo a gente. Os espectadores estão de casa. Se puder, contribui aí com o canal para como é que faz mesmo, Rafa? Como é que fala? Segue aqui, curte, comente, etc. Porque é muito valioso pra gente, que é uma forma da gente receber feedback de vocês, mas também maior ficar esse canal. Quanto maior ficar esse canal, maior fica. Diga, meu cara. Vamos fazer o seguinte. Os 10 primeiros comentários nesse vídeo eu vou mandar um boné meu da Porsche assinado. Boné da Porsche assinado pelo piloto. Pelo Gustavo Zanon. Tá aí. Eu preciso que vocês me passem aí os 10 Eu passo pra você. Aí. Assim que a gente lançar esse episódio, a gente passa pra você. Mas obrigado, Igor. Obrigado demais. Obrigado a vocês por assistir a gente. Valeu. Um abraço.